No começo do programa a gente fez aí uma nota, né, uma informação sobre a nova variante do coronavírus que tem trazido preocupação em todo o mundo, a Omicron, a variante Omicron. A gente está em contato neste momento com o médico epidemiologista André Ribas Freitas para a gente entender, né, o que se sabe até agora sobre essa nova variante. Doutor André, uma boa tarde para o senhor, seja bem-vindo aqui ao Estúdio CBN mais uma vez. Boa tarde você e também boa tarde aos ouvintes. Doutor André, o que a gente... que alguns estão vendo pela internet. Isso. Doutor, o que a gente sabe até agora, né? As informações que chegam é de que a variante, essa nova variante do coronavírus, né? Ela é mais contagiosa, que ela não seria... ela não poderia ser protegida pela vacina. Então as pessoas estão meio aí preocupadas, né, com o que pode acontecer nesse futuro próximo, né? O que a gente já sabe efetivamente sobre a Omicron? Olha, o que nós sabemos de fato é que ela possui várias mutações em comum com a linhagem Delta, com a linhagem Gama e com a linhagem Alfa. E somadas a estas, e a Delta também, né? E somadas a estas mutações que são em comum, ela ainda tem umas deleções, né? Que são perdas de pedaços do RNA e que dificultam o reconhecimento do vírus por anticorpos, né? Agora, o que nós sabemos das outras linhagens, a gente não pode aplicar diretamente ao conhecimento para esta. Uma vez que, embora as mutações elas possam contribuir no mesmo sentido de aumentar, de diminuir a eficácia das vacinas, etc., o quanto que isso vai realmente acontecer tem que ser experimentado com a própria linhagem, ou seja, são necessários estudos com cultivo do vírus e a aplicação de anticorpos neutralizantes para tentar ver se os anticorpos produzidos pela vacina ou produzidos por infecções anteriores conseguem neutralizar ou não o vírus. Então, as afirmações ainda quanto a resistência a anticorpos vacinais ou anticorpos de outras infecções ainda precisam aguardar um pouquinho. Agora, o que a gente sabe de fato, tá, que está bem determinado já, é que ela possui uma vantagem competitiva muito clara em relação à linhagem Delta. O que significa isso? Ela foi identificada pela primeira vez na África do Sul em amostras coletadas no comecinho de novembro, né? Então, antes disso, não foi possível identificar essa variante em nenhuma das amostras estudadas. E em poucas semanas, ela já passou a ser a linhagem predominante na África do Sul, tá? A grande questão é a seguinte: se ela conseguiu substituir a linhagem anterior de maneira tão rápida, isso sugere que ela tenha ou uma maior capacidade de transmissão, né, ou uma maior velocidade, né, do período de incubação, etc., ou ainda capacidade de fugir dos anticorpos produzidos por infecções anteriores. Alguma destas vantagens competitivas ela tem que ter para poder explicar essa rápida substituição de linhagem. Então, sem dúvida, nós estamos preocupados com uma linhagem que teve uma capacidade muito rápida de disseminação, isso é fato. Isso, doutor. No fato que países africanos tiveram uma vacinação bem abaixo do que deveria, né? Que não é o caso do Brasil. O Brasil aí chegando já quase a totalidade da população vacinada. Essa situação aqui no Brasil, essa linhagem ela teria essa capacidade de predominar, como o senhor bem explicou, ela teria essa capacidade de predominar no Brasil, mesmo com boa parte da população já vacinada? Veja, capacidade de predominar, ela com certeza vai ter, porque foi o que aconteceu na África do Sul. Ela substituiu a linhagem Delta de maneira muito rápida, tá? Então, não há dúvidas que uma vez ela chegando aqui, ela vai predominar. Agora, o que não sabemos é se esta predominância vai corresponder a uma deterioração da situação epidemiológica,
tá? Isso é preciso aguardar para obter maiores informações sobre a eficácia das vacinas e dos anticorpos produzidos por infecções anteriores. Por que nós não sabemos? Porque, como você mesmo colocou, a África do Sul está com uma cobertura vacinal de menos de 30%. E nós aqui já temos uma cobertura vacinal aí bastante mais significativa, mais próximo de 80%. Então nós temos uma imunidade coletiva que é capaz, sim, de fazer frente e diminuir a velocidade de transmissão. Então, assim, primeiro, é importante adiar ao máximo a entrada do vírus? Sim, é importante. Por quê? Porque quanto mais a gente conhece o vírus, melhor a gente está preparado para enfrentá-lo. E também a gente consegue, né, saber mais informações e tudo. Agora, uma vez que ele chegue ao Brasil, nós não sabemos se ele vai piorar a situação epidemiológica. Doutor, e como é que o senhor vê essas medidas que estão sendo tomadas nesse momento, né? A gente já teve aí anúncio por parte do Ministério da Saúde de que voos de acho que de 6 países da África já estão proibidos aqui no Brasil, né? Já não podem mais vir para o Brasil. Enfim, e as pessoas também ficam com medo. Será que a gente vai voltar naquele período lá atrás de fechamento de loja, de restrição, ainda mais agora que os eventos estão voltando a acontecer? Como é que o senhor vê essa questão, né? Há esse risco da gente voltar lá atrás do que a gente estava fazendo para impedir o avanço da pandemia? Olha, vai depender muito de como vai ser. Bom, primeiro a resposta, né, sobre as medidas de contenção. Eu acho que num primeiro momento, sim, é importante essa coisa de suspender os voos para a gente começar a entender melhor como está a disseminação do vírus. Talvez essa medida pudesse ser substituída de uma maneira mais efetiva de testagem na saída do país de origem e na chegada do país aqui do Brasil, associada à exigência de vacinação anterior já com mais de 15 dias. Então, alguma combinação dessas medidas de fronteira são importantíssimas. Agora, quanto às medidas restritivas no país, eu acho que é pouco provável que a piora epidemiológica vai ser tão intensa. Eu acho pouco provável, uma opinião, tá? É muito difícil a gente prever o futuro. Mas eu acho pouco provável que seja uma deterioração tão grande na situação epidemiológica que precise fazer algum tipo de lockdown, ou alguma medida restritiva coletiva. O que eu acho que sim, que vai ser necessário é adiamento da retirada das máscaras. Porque essa é uma medida que o impacto econômico e social é muito menor e é associado a uma eficácia bastante grande. Então, o uso de máscaras, talvez ele seja uma medida que vá se manter por mais tempo e não suspender logo, né? Então, vamos aguardar os próximos dias. Perfeito. Doutor André Ribas Freitas, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza por prestar esses esclarecimentos ao nosso ouvinte. É um prazer estar com vocês, sempre à disposição. Um abraço a vocês, aos seus ouvintes.